Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Hoje comigo o Carlos Lopes. E o tema dessa semana vai ser até onde vão esses juros, né? O Banco Central voltou a subir juros, ele vinha cortando, parou ali nos 10,5% e agora voltou a subir, muito preocupado com a inflação. E uma grande dúvida das pessoas, dos analistas, do mercado de forma geral, é até onde esse juro vai precisar ir. E essa resposta, precisamente, ninguém sabe, tanto que o Banco Central não tem dado grandes indicações de qual final do ciclo ele tem pensado. A gente, através dos modelos ali do Banco Central, né, das projeções e das considerações que ele faz no modelo, a gente consegue inferir ali de que algo próximo ou acima de 12% deva ser suficiente para trazer essa inflação para a meta no período desejado, né? Olhando aí ao longo dos próximos 2 anos. Mas esse número está recheado ali de incertezas, né? E a inflação vem surpreendendo bastante. Inclusive as previsões dos modelos, né, têm sido superadas ali pela divulgação da inflação corrente, né? E quando a gente olha para as expectativas, elas têm tido muita dificuldade de fazer essa convergência, ou seja, os analistas de mercado que também têm seus próprios modelos, rodam ali nas suas hipóteses, têm encontrado muita dificuldade em prever que essa inflação vá chegar ao centro da meta de 3% ao longo dos próximos 2 anos. E isso tudo tem ou gera uma pressão sobre os ativos de mercado, ou seja, a curva de juros, né? O mercado precifica ali na curva de juros, já embute uma taxa de juros já bem elevada. E isso se reflete no dia a dia das pessoas, né? Isso encarece o custo de crédito, encarece o custo de crédito para famílias, para as empresas, isso ajuda a desacelerar a economia, aliás, esse é um dos objetivos, né, do Banco Central sobre juros. Então, essa expectativa de que os juros podem subir, né, e ficar muito altos ainda por bastante tempo, acaba afetando a economia como um todo. E ele tem outro impacto muito importante também, que é sobre o fiscal, né, que é sobre a dívida pública. O governo paga, né, um montante bem elevado de juros sobre a dívida pública. Conforme a Selic sobe, esse gasto com juros também sobe. E recentemente, por conta aí de um passado de taxa de juros muito elevada, o governo tenha optado, ou o Tesouro tenha optado, por transformar uma parcela maior dessa dívida numa dívida de curto prazo, né? Em vez de fazer novas dívidas em taxas que ele acredita serem temporariamente altas, eles têm transformado isso em dívidas mais atreladas à Selic. Isso é positivo se a taxa Selic se mostrar temporariamente alta, ou seja, se agora de fato for um momento muito atípico e logo as taxas começam a cair, isso pode se provar positivo. Mas é também uma estratégia muito arriscada, porque se as taxas de juros permanecerem altas por bastante tempo, isso vai encarecer muito, né, essa rolagem, né, ou fazer essa dívida pública ou pagar essa dívida nos próximos anos. Isso vai fazer com que, então, a expansão, o crescimento da dívida pública seja mais acelerado do que já é hoje em dia. E quando isso acontece, né, quando a dívida pública começa a crescer num ritmo muito elevado, pressionada pelos juros elevados, o mercado também se preocupa muito com isso, pressiona ali a percepção de risco do país, isso acaba pressionando o câmbio, por exemplo, e que tem seus impactos sobre a inflação novamente. Então você entra num ciclo vicioso ali de aumento de dívida, pressão sobre risco, pressão no câmbio, aumento da inflação, e isso também mais pressão sobre os juros, realimentando o processo. Então, por isso, tem sido um momento muito delicado em que o Banco Central tem muitas dúvidas sobre até onde ele vai precisar levar a taxa de juros, mas um componente importantíssimo para o Banco Central nesse momento é como vai reagir a política fiscal, e por isso tanto o foco do mercado, dos analistas, em sugerir que a gente precisa desse controle fiscal mais rígido, o mais rapidamente possível, para que o trabalho a ser feito pelo Banco Central diminua, os juros possam ser menores mais cedo, e aí não tenha todo esse impacto, esse custo para a dívida pública e para a sociedade no final. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.